O meu trabalho vai ser um trabalho sobre algumas obras do Bernardo Carvalho. São duas obras dos anos 90 e uma obra agora de 2013. Eu não vou me deter muito nas obras, só vou fazer alguns comentários de alguns elementos mais importantes que têm a ver com o tema que eu quero trabalhar. Eu vou começar com uma epígrafe desse romance que se chama Reprodução. É um romance de 2013 e é uma fala da personagem protagonista. Em todo o romance existe um questionamento com relação a um questionamento linguístico que aproxima uma série de questões da violência com a questão linguística, uma colocação, né, até da própria questão da catástrofe através, né, do desaparecimento das línguas, e tem uma colocação de uma língua do futuro, né? Esse protagonista diz: a língua do futuro vai dizer sempre o contrário. O assassino vai clamar por justiça na língua do futuro. O fascista será o porta-voz da democracia na língua do futuro. O lobo na pele de cordeiro na língua do futuro. O ódio em nome do amor, a morte pela vida na língua do futuro. Bom, esse estudo consiste em delinear, na obra narrativa do escritor brasileiro Bernardo Carvalho, determinados tópicos que figuram uma proximidade problemática entre a escrita ficcional e certa expressão existencial ou ontológica marcada de forma fragmentária pela contínua ameaça e perigo de dissolução, algo que o autor comparte, sem dúvida, com outros escritores latino-americanos dessas últimas décadas. Só para citar alguns, né, eu posso falar do Roberto Bolanho, né, o romance 2666, o Fernando Badierro, com ele Desbarrancadeiro, de 2001, e há também um estudo de um professor da Universidade de São Paulo, que chama Eduardo Teruc, chama Marcas da Catástrofe, em que ele vai analisar precisamente esse conceito da catástrofe em 3 obras de escritores bastante significativos da literatura contemporânea. Então, as obras são do Rubem Fonseca, O Caso Morel, do João Gilberto Noll, Rastros de Verão, e do Chico Buarque, Estorvo. Embora eu acho que o Carvalho ele construa um caminho muito particular para lidar com esse tema, né? Sendo assim, em diferentes narrativas de Carvalho, os âmbitos da expressão artística e suas formas externas romanescas e na conformação das tramas e personagens, distingue-se por uma eloquência retórica, muitas vezes espectral, no sentido benjaminiano. Aí acho que a gente pode até pensar na questão que a Maria tinha falado das ruínas, né, do Benjamin, que também bastante conhecido. Embora eu acho que a gente vai pensar, a gente pode pensar na questão das ruínas para uma série de narrativas do Carvalho, embora não exista essa nostalgia da totalidade que de alguma maneira atravessa alguns textos do Benjamin, né? Então, por um lado, nessa eloquência retórica, eu assinalaria esse aspecto espectral, né, essas figuras que se esvaziam, e paradoxal também. Muitas vezes é uma narrativa que entra em curto-circuito, né? E quando essa narrativa entra em curto-circuito, aí que ela vai tender para a ruína e para o desastre, ou até mesmo para a reincidente e apreensiva soberania do ocidental, nas palavras de Maurice Blanchot. Eu vou citar algumas vezes o Blanchot, eu estou tratando da escrita do desastre, né? Sendo assim, ao explorar como contemporâneo vínculos furtivos com a materialidade e a historicidade do presente, entendido esse contemporâneo nos termos do filósofo George Agamben, como aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro, podemos dizer que o escritor brasileiro traz para esses territórios à beira do abismo, convertidos em ficção literária, as aporias e tensões decorrentes do processo de esvaziamento do caráter humanista e libertador da modernidade democrática latino-americana. Quando eu faço essa afirmação, não estou querendo fazer uma ligação, um vínculo imediato, né? Acho que é mais uma questão de trabalhar imaginários e como esses imaginários se atravessam, né?
Bom, cabe lembrar que nos anos 1990, esse vínculo entre imaginário catastrófico e derrocada da modernidade latino-americana faz-se presente em diferentes discursos no âmbito sociocultural do continente. O crítico Roberto Schwartz, por exemplo, ao resenhar em 1993 a obra O Colapso da Modernização, do sociólogo Roberto Kurz, assinala com destaque o que Kurz denomina caráter pós-catastrófico das sociedades latino-americanas, que nasce com o fim das ditaduras e das repúblicas socialistas do leste europeu. Em seu texto, Schwartz aponta, desde a singular perspectiva de Kurz, como, durante as últimas décadas do século XX, com a ruína dos países socialistas, a concorrência mundial havia acabado por atrofiar a produtividade contemporânea, tornando sem uso parte das atividades produtivas do planeta, como seria o caso da América Latina. O caráter excludente dessas novas forças produtivas, baseadas na tecnologia, converteria assim em anacrônicos e obsoletos os esforços desenvolvimentistas empreendidos por estes países. Como consequência, o efeito do fracasso dessa modificação levaria ao aparecimento, na década de 1990, segundo Kurz, nessa leitura do Schwartz, de sociedades pós-catástrofe. Ele usa essa expressão, onde predominaria a ruína, que levaria por asfixiar os benefícios da modernidade democrática recém-adquirida. Obrigado, porque a sala está quente, está seco. Bom, nessa mesma perspectiva, para a socióloga Cibele Hricek e Maria Paoli, um texto de 2007, em artigo intitulado Depois do Desmanche, os anos 1990 significaram a destruição de quase todas as formas e caminhos institucionais e não institucionais pelos quais se conduzia o debate sobre as potencialidades da democracia e da democratização brasileiras. Eu acho que, de alguma maneira, a gente pode estender isso a outros países da América Latina. As autoras apontam a perda da potência da política, não apenas no âmbito das imperfeições e inacabamentos da então democracia recente, mas como destruição das possibilidades do campo político, como solo e meio pelo qual se poderia aprofundar e realizar a disputa democrática. É diante desse cenário que podemos reconhecer os contornos catastróficos das obras de Carvalho, que delinearemos a seguir, como o imaginário de um universo em dissolução atua sobre a esfera simbólica de narrativas como 11, é um romance de 1995, Teatro, que é um romance de 1998, esse mais recente é reprodução de 2013. Em 11, por exemplo, a iminência de um assassinato em massa no aeroporto de Paris percorre como marca de violência e destino fatal 3 conjuntos narrativos. É uma narrativa muito fragmentária, são 3 histórias, cada história com muitos personagens, mas todas essas histórias se reúnem ao final num ataque terrorista, onde muitos desses personagens são assassinados. Então, as personagens expressam afetividades ameaçadas por um distanciamento sucessivo, existências em sofrimento permanente, em meio à miserabilidade do dia a dia das cidades brasileiras e mundiais. Um mundo violento e hostil, marcado pelo destino fatal de uma pandemia, a AIDS. Está me lembrando da fala do Fernando, na obra do Carvalho, algumas obras dos anos 90, ele constrói personagens que sofrem todos os efeitos da SIDA, da AIDS, Ele não tem um discurso afirmativo no sentido de fazer uma denúncia ou uma intervenção mais direta, mas ele quer dar visibilidade e explorar também os efeitos simbólicos da AIDS na sociedade brasileira. Bom, dando continuidade, são espectros de personagens à deriva, figuras extremas fadadas a um avançar da vida que se decompõe sem interrupção, modesto inferno em que o sentido padece de um horror à fixação de tempos e causalidades. Ele constrói esse efeito muito através da forma, também da fragmentação do texto,
E muitas vezes esse texto não tem, é um texto muito descontínuo, né, são personagens que não têm continuidade numa outra história, e por isso causa esse efeito, essa atmosfera de dissolução, né? Então não é por acaso, então, a indagação de Blanchot, novamente eu volto à escrita do desastre, não será o desastre repetição, afirmação da singularidade do extremo? Nesse sentido, Bernardo Carvalho, em depoimento publicado em 2005, relata sua preocupação em aproximar sua praxis literária de experiências mais dissonantes e extremas. Aí cito ao Bernardo Carvalho, ele diz: o mais extraordinário na literatura é justamente o poder de criar diferenças e desvios, de tomar caminhos inesperados e imprevistos, em vez de seguir regras. Já em teatro, outro romance dos anos 90, 1998, dois relatos contraditórios e perturbadores se desautorizam mutuamente e colocam em risco a própria plausibilidade do romance. Na década de 90, o Bernardo Carvalho utilizou uma estratégia ficcional de sempre construir os romances com duas histórias, que muitas vezes essa história tinha alguns elementos em comuns, e essas histórias entravam em curto-circuito em determinado momento, né? E teatro é uma delas, muito representativa. Bom, são duas histórias, são dois relatos, né? O primeiro relato consiste na voz de um policial aposentado, de nome Daniel, num país não identificado, filho de imigrantes ilegais, que narra o árido regresso ao país natal nos moldes das grandes diásporas contemporâneas. Ao mesmo tempo, um terrorista anônimo envia cartas letais que envenenam e matam empresários e executivos bem-sucedidos. A segunda história trata-se de um fotógrafo de paisagem do mesmo nome, Daniel, como um duplo que tem muitos poucos pontos em comum. Daniel está internado em um hospício, ele nos conta a história de Ana C., que é um astro masculino de fitas pornô, viciado em drogas, envolvido na trama de um assassinato de um político. Aqui, nesse romance, o desconcerto das tramas e a vertiginosa manipulação ficcional leva ao quase colapso das instâncias da representação narrativa. Esse colapso que está representado nas histórias do romance, ele se reproduz na própria estratégia e arquitetura do romance. Essas transformações sem limites de ambos os romances, que retêm os significados em uma zona exasperante, pondo em xeque os moldes do real, constituem-se por meio de uma escrita fragmentária que podemos dizer, muitas vezes nos coloca em relação mediante precisamente a não relação. Deixa-nos frente a um extravio que detém os cursos da razão e suas ferramentas de poder discursivo, através das quais as individualidades se sedimentam como apropriações incertas. Não há dúvida que esse ordenamento dos acontecimentos que se colapsam nos permite vincular a obra de Carvalho à escrita fragmentária de Blanchot, sobretudo aquela da escrita do desastre. Ainda que seja evidente a singularidade e irredutibilidade do projeto de Blanchot, a irracionalidade dialética de sua escrita, repleta de aporias, pode aclarar esse proceder por fragmentos e pelo impróprio, né, na perspectiva heideggeriana de algo em dissonância com o ser, igualmente observado nas narrativas do autor brasileiro, e também que citamos, né, tanto 11 como teatro, e na narrativa que eu vou explicar, que é a reprodução, né? Então, para falar rapidamente do Blanchot, de um modo breve e arbitrário, né, podemos dizer que o não conceito de desastre para Blanchot é o que estaria fora dos astros, fora de uma imposição identitária planetária, é uma deriva que não pode ser pensada ou nomeada diretamente. Aí nos termos do Blanchot, citando Blanchot, pensar o desastre, supondo que seja possível, e não é na medida em que pressentimos que o desastre é o pensamento, é já não ter mais por vir para pensá-lo. A escrita de Blanchot nos coloca, como a narrativa do autor brasileiro, em contato com a angústia da subtração e da ausência. Não nos entrega nada, ao contrário, abre um vazio, desarticula, deixa-se abandonar nos espaços em branco, para logo atravessar-nos com uma falta que é a insuficiência do viver. Bom, nessa ótica, né, seguindo essa ótica, Reprodução, romance de 2013 do Bernardo Carvalho, retoma a proposta fragmentária e desconcertante desses romances anteriores.
A particular e também irredutível trama da narrativa divide-se em 3 partes. É muito difícil resumir os romances do Carvalho, porque ele, na verdade, ele constrói tantas histórias, ele constrói de um formato que realmente o que você deixa de falar no resumo tem um significado, é muito significativo. Mas, de qualquer maneira, essa história de reprodução, ela se divide em 3 partes. Primeiramente, a gente tem um interrogatório de um delegado que interroga a um personagem que é um estudante de chinês. A gente em nenhum momento tem a voz do delegado, apenas a voz desse estudante. Eles estão na Polícia Federal, num aeroporto possivelmente brasileiro. O segundo momento é um outro diálogo entre uma delegada com esse mesmo delegado que havia interrogado o estudante de chinês. Também não temos contato com a voz do delegado, são sempre diálogos, na verdade, onde você só escuta uma voz. E na última vez, novamente, a gente volta a estudante de chinês, né, onde, com algumas intervenções do narrador, a gente tem o desenlace da trama, né? Sempre uma trama policial também, né? Então, há uma ausência muito forte dessa voz do interlocutor, né, que vai marcar, assim, simbolicamente, né, até uma falta ontológica, né, de um vazio que também vai estar duplicado nas próprias existências, nas histórias ordinárias das personagens. Bom, além dessa omissão que incomoda o leitor, o prenúncio do desastre em reprodução conforma-se pelo cruzamento entre um temor coletivo capitaneado pela figura demoníaca da economia e do Estado chineses, né? Essa China parece que vai invadir o mundo e vai invadir o Brasil, né? Em contraposição para o protagonista, né? O Brasil seria, aí cito o protagonista, ele diz: Brasil, um país que não significa nada porque é tudo que os outros países são, só que é assimétrico. Então, por um lado, esse desastre está sendo construído por essa ideia demoníaca da economia do Estado chinês, que vão invadir o Brasil, e por outro são as histórias individuais, sempre histórias em ruína, histórias em derrocada. Como exemplo dessas personagens, né, tem essa personagem identificada como estudante de chinês, que tenta estudar chinês há 6 anos e nunca chega a aprender, né? Sempre, né, são tentativas falhas, são tentativas que não se concluem, né? E ele tem uma questão muito particular, né? Aí eu sigo o texto para não me perder muito. Em seu depoimento ao delegado, né, o estudante de chinês ganha corpo que Jacques Rancière denomina de máquina social de fabricação da opinião pública e sua ilimitada capacidade de imposição e penetração. Os noticiários dos jornais, as revistas, os textos da internet ou dos blogs são a fonte de seu entendimento, do estudante de chinês, de um mundo preconceituoso, homofóbico e racista, que deriva numa percepção do desastre em que a existência e a enfermidade e a doença correm paralelas. Aí eu cito o protagonista do romance, né? Ele diz, né? O articulista mandou bem. Foda, foda. Se é humano, um dia tem que acabar. Também somos 7 bilhões, crescendo no ritmo de 70 milhões ao ano. Somos uma epidemia infestando o planeta, um surto. Nós somos a doença circulando em aviões pelos 4 cantos do mundo, espalhando a nossa morte com todo tipo de vírus desconhecidos e, como toda epidemia, temos um fim. Então, esse histerismo e alarme são permeados de uma ideia de economia que golpeia incessantemente todos os âmbitos da sociedade e funciona nos moldes de uma teologia fundada na previdência e sustentada justamente pelos recursos aclamatórios da opinião pública. Desse modo, essa economia, apenas aparentemente secularizada, permite-nos entender a iminência de uma catástrofe, de um desastre, uma vez que pode ser suspensa ou acionada por um ato divino de quem a domina de modo hegemônico, de quem domina a economia, que nesse caso seria a China. Né? Aí cito novamente o protagonista. Só 5 minutos, né? Aí o protagonista diz: não precisa ler a Bíblia, nem dar ouvidos a Jesus. Basta fazer o curso básico de qualquer MBA de periferia. Todo mundo sabe que não pode parar de crescer. É o que eles ensinam no curso básico de qualquer MBA e na Bíblia. O mesmo que disse Jesus, Deus tanto faz. Todo economista sabe.
Bom, para ele também esse desastre estaria relacionado à ascensão da direita na França, que jogaria bombas nucleares, onde apenas os chineses iriam sobreviver. Tem um certo delírio também no meio dessas colocações dele, né? Mas, por outro lado, essa questão da economia, essa presença da economia na sociedade, né? Então, é interessante notar que a tese de que vivemos sob os resquícios de um modelo teológico-econômico aparece igualmente na obra O Reino e a Glória, de George Agamben. O filósofo faz um complexo e minucioso estudo genealógico da teologia cristã. Bom, eu estou fazendo uma aproximação aqui muito arbitrária e também resumindo muito a questão do Agamben, né? O filósofo faz um complexo e minucioso estudo genealógico da teologia cristã para provar a existência de dois paradigmas políticos. Teologia política, um deles, que fundamenta em um Deus único a transcendência do poder soberano, e a teologia econômica, que implica que a própria teologia, muito antes do processo de secularização, é concebida como uma oikonomia. Aí ele explica mais claramente o que seria essa oikonomia, né? Seria uma distinção entre a unidade e trindade divina. Ele vai nos textos do século III, século IV, na fundação da cristandade, para entender essa presença da economia. Mas a ideia quer dizer, ele faz essa genealogia para entender o quê, né? Segundo o autor, poderíamos entender a presença abrumadora da gestão da economia nas sociedades mundializadas atuais por meio deste paradigma teológico-econômico com seus aspectos aclamatóricos, litúrgicos e cerimoniais, uma vez que estaria na raiz das teorias econômicas do liberalismo e, portanto, do neoliberalismo também. Bom, sendo assim, as inumanidades dessa presença da economia podem ser vistas também, por exemplo, uma outra personagem, a personagem da jovem professora de chinês, forçada a emigrar para o Brasil em razão das condições atrozes que sofrem as mulheres de famílias numerosas na China, mas que no país sul-americano igualmente encontra a precariedade e o desamparo. Outro elemento distintivo da narrativa é certo caráter apocalíptico gerado pela esfera linguística em relação com o aspecto transcendente da existência. O diálogo da delegada, igualmente sem a contrapartida do seu interlocutor, e marcada pela tragédia, a delegada, né, ela havia assassinado o próprio filho, viciado em crack, né? Esse diálogo gira em torno do prenúncio de algo muito grave que está metaforizado em um argumento linguístico, né? O desaparecimento de um número de línguas sugere um movimento geral de descrença e de destruição. Eu cito ela, né, um trecho da delegada. Está escrito aqui que a diversidade é um reservatório de adaptabilidade. Quanto mais diferença houver, mais chance de nos adaptar ao inesperado. Com mais línguas, temos mais chances de resistir. Passamos da mitologia, onde havia um Deus para cada coisa, para os monoteísmos e para o ateísmo. Ao mesmo tempo que as línguas foram diminuindo, incrível, deixar de acreditar é sinal que estamos chegando ao fim. Bom, já para finalizar, então, pretendemos com esse breve estudo destacar alguns aspectos da narrativa de Carvalho, em que a gestão de personagens e tramas nos faz pensar na dissolução no desastre, né, repleto de aporias, que nos leva também a essa escrita fragmentária do Blanchot. Porém, essa construção literária de um conceito de abismo, de algo que se precipita para a destruição, não deixa de atravessar e negociar sentidos para a materialidade de um presente identificado com a ruína da modernidade democrática latino-americana e com os massivos transbordamentos inumanos do capitalismo econômico-financeiro que golpeia e acutilha continuamente com seus recursos aclamatóricos e litúrgicos a esfera simbólico-cultural das sociedades presentes. Bom, é isso.